E aí, gente, finalmente vamos conversar sobre Fangirl, da Rainbow Rowell. E foi um livro que eu curti bastante, sabe? Aqueles livros que ele tem, que ele é obviamente dedicado para o público infanto-juvenil, mas ele acaba tendo muitos pontos, assim, vamos dizer assim, mais sérios que a gente pode conversar. E é isso que eu quero fazer hoje com vocês. A gente pode se enganar, né? Porque ele tem uma capinha assim fofinha, né? Esse livro aqui eu acho que é lá de 2010, 2012, mais ou menos. Mas é isso, vamos falar um pouco sobre a história. Aqui a gente vai acompanhar a história da Fangirl, né, que é a escritora de fanfics, que é a Kath. A Kath tem uma irmã gêmea, que é a Ren. Elas duas moravam com o pai delas. A mãe delas decidiu um tempo, quando elas eram pequenas, e ela decidiu que ela não queria ser mãe, e ela acaba abandonando o lar e deixando o pai criando essas filhas. E assim, esse pai, ele é uma figura muito engraçada, muito divertida. Ele é um pai assim bem liberal, assim, bem amigão com elas. Ele criou essas filhas muito bem. E aqui no começo da história, a gente vai acompanhar elas duas indo para a faculdade. Vocês sabem, né, que lá nos Estados Unidos tem a questão dos alojamentos, e acaba que a Kath quer morar no mesmo alojamento que essa irmã dela, que é a Ren. Só que a Ren não quer. A Ren diz que elas têm que se separar, porque assim, elas são melhores amigas, elas são muito unidas, inclusive as fanfics são escritas por elas duas. Essa fanfic aqui é uma fanfic de uma série de bruxo aí super famosa, e assim, não vou mentir pra vocês, eu tenho essa trilogia que foi escrita baseado nesses personagens aqui da história. Só que assim, gente, eu fiquei com muito de saco cheio deles, mas eu vou já explicar o motivo. E assim, não sei se eu quero ler essa trilogia não, fiquei bem traumatizado aqui. Porque em determinados pontos da história, ela vai ler aqui essa trilogia, e no começo dos capítulos também a gente vai ter dessa trilogia não, a gente vai saber a história desses personagens, que é a história oficial escrita pela autora. Em determinados momentos a gente vai ler também aqui a história escrita, a fanfic escrita por ela. Mas já a gente chega lá, vamos falar um pouco sobre a história das meninas. Então, a Kath, ela vai morar nesse alojamento, ela acaba indo morar com outra menina lá, que é a Reagan, é Reagan, gente, o nome da menina, deixa eu ver só pra não... É Reagan. Eu esqueço o nome dos personagens. Enfim, ela vai morar lá com a Reagan, e a Reagan tem um namorado, que é o Levi. E o Levi, ele assim, é um menino muito engraçado, muito fofo, muito legal, e ele começa a se aproximar da Kath. E a Kath é uma pessoa assim, muito introvertida. Não é falado aqui na história, mas a gente entende que ela tem ansiedade social, porque o jeito que ela descreve as coisas que ela sente quando ela está no meio de uma multidão, ela evita ir pro refeitório, e assim, com muito esforço é que essa Reagan consegue levar ela para sair, consegue fazer elas fazer essas atividades assim corriqueiras. Então, passa bastante tempo ali desde as aulas, e ela nunca tinha ido comer lá nesse refeitório, só para vocês terem uma ideia. Então, ela não gosta de lugares, enfim, a gente entende que ela tem ansiedade, mas com o pé ali na ansiedade social. Mas ela vai diminuindo esses sintomas, a Reagan consegue levar ela para esses lugares, e no decorrer da história, obviamente, ela vai se apaixonar pelo Levi. Só que só depois que a história vai andar, que a gente vai descobrir que ele, que na verdade já estava apaixonadinho por ela, ele dava um jeito de chegar lá quando a menina não estava. A gente vai descobrir que ele na verdade não era namorado da Reagan. É porque assim, a comunicação deles é muito esquisita ali no começo da história, mas eles vão desenvolver ali um relacionamentozinho entre eles dois. O Levi, gente, ele também não é falado aqui no livro, mas ele tem ali meio que TDAH. Porque ele fala que ele não consegue se concentrar para ler, por exemplo, livros físicos. Então, para que ele estude para a universidade, para as coisas da escola, ele precisa ou que alguém leia para ele o conteúdo. Inclusive, vários momentos aqui da história, a Reagan vai ler uns conteúdos para ele, e ela vai ler também a fanfic, em alguns trechos da fanfic para ele, que foram os momentos assim que mais me encheram o saco. Porque assim, eu não consegui me conectar com a história dos personagens da fanfic e nem com a história desses personagens do livro. Porque assim, é uma série super famosa e esses personagens, assim, agora eu já não entendo. Gente, eu não entendi muito bem, mas esses personagens no livro, no livro que a Kath e a Ren são fãs,
esses personagens eles são inimigos, que é o Baz e esqueci o nome lá do outro. Mas é Simon Baz, alguma coisa assim. É Simon e o Baz, né? O casal. No livro, na história oficial, esse casal, ele não é um casal, né? Eles são inimigos. Na fanfic que as meninas escreveram, que a Ren e a Kath escreveram, eles são namorados, né? Eles são inimigos, mas eles se tornam namorados, um parzinho romântico, e aí eles se descobrindo, alguma coisa assim. Mas, gente, eu não consegui me conectar com essa história nenhuma. O começo de cada capítulo, a gente vai ter esse trecho, né, assim, do livro. Alguns casos vão ser até um trecho longo. Então aqui, ó, por exemplo, aqui antes do capítulo, né, a gente tem aqui o trecho. Aí assim, aí no final diz o capítulo 3 de Simon Snow e o Herdeiro do Mago. Aí tem o nome da autora, que é a Gemma Leslie. E aí assim, gente, eu não consegui me conectar com a história, assim, peguei ranço aí da história. Mas eu tenho a trilogia que a Raven Rowell escreveu baseada nessa fanfic aqui da menina, eu acho que fez muito sucesso, enfim, eu tenho essa trilogia. Eu quero ler porque eu gosto da escrita da Raven Rowell, eu já li aquele outro dela, o Eleanor in Park, que também curti bastante. Mas nesse caso aqui, gente, não rolou mesmo aí o Simon Baz, aí eu esqueci, gente, qual é o nome do casal. Mas enfim, aqui na história tá para ser lançado o último livro dessa série, né, que as meninas são fãs, e a Kath, ela tá correndo contra o tempo para escrever a última parte da fanfic, porque assim, essa fanfic dela é a fanfic mais famosa ali deles dois, desse universo, né? Enfim, só que a gente, nesse meio, tudo aqui a gente vai ter essa menina lidando com essa ansiedade social, ela ajudando esse menino aqui que tem TDAH. A irmã dela, pessoal, também começa a ter muitos problemas com álcool. E assim, a gente meio que entende que essas coisas já são de coisas antigas que vêm reverberando na vida delas. Então assim, elas terem sido criadas pela mãe, elas terem passado por esse trauma do abandono. A Ren, a irmã, né, ela vai ter uns problemas ali com álcool. Então assim, em um determinado momento aqui da história, ela vai beber muito e vai ter um coma alcoólico. E essa mãe vai acabar aparecendo lá no hospital. Em um momento aqui, essa mãe ela vai tentar se reconciliar com ela, só que a Kath não quer de jeito nenhum. Ela não consegue de forma alguma perdoar essa mãe. E a Ren, ela já começa a ter contato com essa mãe. Só que nesse dia que acontece esse problema aí do coma alcoólico, essa mãe vem lá pro hospital, porque eles ligam, né, arrumam o contato dela. E essa mãe dela vai pra lá, e assim, e a Kath chega lá também toda desesperada, o Levi leva ela. E nesse momento, pessoal, a mãe delas, além de ficar lá, ela pega e vai embora, né? Ela diz que elas têm uma discussão ali, mas ela acaba indo embora. E assim, a justificativa, né, dessa mãe para ter abandonado essas filhas foi que ela disse que não estava preparada para ser mãe e tal. E assim, esse pai delas também é muito ressentido com isso. O pai delas também tem um problema ali, e num momento aqui do livro, ele tem, pessoal, assim, eu não sei explicar para vocês exatamente assim, se tem uma palavra em português, né, que acontece, um mental breakdown, né, que ele tem ali, não é exatamente um burnout, né, eu não gosto de usar essas expressões em inglês, mas aqui não sei se a gente tem não dá para dizer que foi um surto, né, mas assim, ele já é a segunda vez que acontece isso com ele tem ali uma crise, eu não sei se dá para dizer que é uma crise psicótica, alguma coisa assim, mas enfim, ele tem uma crise ali, um mental breakdown mesmo, ele surta, também assim, gente, não dá para usar essas palavras assim, surto, essas coisas, mas enfim, não é exatamente um burnout, né, mas assim, é como se ele tivesse ficado assim de saco cheio de tudo, aquele monte de coisa, e ele acaba indo parar no hospital psiquiátrico. Já é a segunda vez que isso acontece, e as meninas elas ficam muito preocupadas com esse pai. Então, vocês estão vendo que é um livro assim infanto-juvenil, que traz essa coisinha aqui, tem muito essa coisinha do romance dessa menina se conhecendo, indo lá para a faculdade, se apaixonando por esse cara, não chega a ser traição e nem um triângulo amoroso, isso acontece entre eles, mas vocês estão vendo que tem muito assunto assim pertinente aqui nessa história?
E assim, e esse pai, ele vai pra lá porque ele fica, né, nesse hospital psiquiátrico ali um tempo, mas ele se recupera, volta pra casa assim, ele vai tentar reconstruir essa vida deles e as meninas vão passando por tudo, tentando superar essas coisas. A menina lá, a irmã dela, tentando superar esse problema com álcool. E a Ren, nessa questão aqui também, ela meio que se sente, né, inabilitada, né, de continuar ali na faculdade. Chega um momento que ela pensa até em desistir, porque essa questão da ansiedade, né, ela está muito forte. Na faculdade, ela está fazendo uma disciplina ali de escrita, eu acho que é de escrita criativa, e ela está tendo problemas com a professora do curso, porque a Ren diz que não se sente capaz de escrever outras coisas, né? Ela diz que só sabe escrever fanfic, ela diz que não sabe criar histórias originais, e a gente vai vendo essas discussões que ela vai ter com essa professora em relação a fanfics, em relação à escrita dela, em relação a essas coisas, né? Principalmente a literatura. Ela vai também começar a escrever um negócio lá com um menino, esse menino vai fazer uma coisa, uma merda lá com ela. E eu acho que é isso, gente. É um livro assim muito bacana, eu gostei muito da história. Pode ser que vocês achem ele um pouco arrastado, porque em determinados momentos vai ter isso aí da fanfic assim que enche o saco, mas pode ser que eu não tenha me conectado tanto com a história desses personagens aí da fanfic. Mas assim, não é nada exagerado, mas é porque não rolou comigo essa questão da fanfic aí no meio da história. Mas pode ser que vocês curtam, sabe? É um livro muito massa, dá pra ler ali super rápido. Tem um pouquinho assim de romance, tá, gente? O romance assim, migalhas mesmo, mas é legal, acho que vale a pena. É um livro que fala sobre essa questão dos jovens na sociedade, né? E essas meninas entrando na faculdade, descobrindo aí essa questão dos medos, essa questão dos problemas, é uma menina bem jovem, aí com problemas com álcool. Essa questão dos transtornos psiquiátricos, psicológicos aqui no meio da história eu achei muito interessante. Não sei se é transtorno, isso certo se falar, se não for, perdão. Mas é isso, gente. Fica aí a dica de um livro muito massa, muito divertido. Eu achei assim um livro acima da média para essa faixa etária, né, para esse público aqui. E é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui e até depois.